Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. A chuvinha e o frio continuam, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui agora parece que o inverno chegou. O inverno, não é? Mas nós precisamos da chuva, do frio e glória a Deus por isso. Queridos, hoje nós vamos meditar no Salmo 40. É uma bênção. É um dos salmos que eu amo muito. Aliás, eu amo todos, mas esse é muito especial nessa manhã. Nós vamos orar, pedir ao Senhor compreensão, né? Revelação da palavra de Deus. Senhor, está começando mais um dia e nós precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, de Ti muito mesmo. E queremos, Senhor, que a Tua presença venha estar conosco e que, Senhor, o Senhor venha revelar essa palavra que o Senhor trouxe para Davi, Senhor, que é uma alegria do Espírito, Senhor. Senhor, dê-nos o fruto da longanimidade, Senhor, que nós possamos buscar, porque esse salmo, ele depende desse fruto, Senhor. E quero te agradecer, porque o Senhor ouve as nossas orações na sua misericórdia. Teu sangue venha sobre a nossa casa, nossos filhos, nossos familiares. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Renova, Senhor, a tua aliança, a tua misericórdia para conosco, Senhor. Venha nos perdoar e nos santificar nesse dia. Que nós possamos, Senhor, alegrar o Senhor com as nossas atitudes. No nome de Jesus. Amém. Querido, esse salmo é o Salmo 40 e ele diz assim, não é? A gente pode dizer que é orar e aguardar. E para a longanimidade, eu falei domingo passado, é longo, é você ser longo, tardio em irar-se, longo, é paciente na oração, paciente na tribulação, e aqui paciente na espera. Então ele diz assim, então é orar e aguardar. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Glória a Deus. E me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esses três, três versículos, eles têm três tempos. Então, Davi permanece ontem na presença de Deus, permanece hoje e permanecerá para sempre. Olha que interessante. Esperei, está no passado, Deus inclinou para mim. Então, olha só, Deus é o mesmo. E ele, por Deus ser constante, eu também preciso ser. Preciso querer ser, não é? Eu esperei e o Senhor se inclinou. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e ele colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Aqui, esse salmo fala muito sobre Jesus, não é? Davi sempre profeticamente fala sobre o Salvador, que vinha da linhagem dele. Ele me colocou sobre os pés e me firmou os passos. Continua no passado. Agora, olha o presente. Porque ele sempre me livrou e vai me livrar, ele me pôs nos lábios um novo cântico. A gente vê quantas besteiras, tem tantas músicas, não é? Às vezes a gente está falando, nem sabe o que está cantando. Ele me pôs um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora, olha só o futuro. Me pôs é presente. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, o meu testemunho da confiança, de eu perseverar, de eu não desistir, já fiz de tudo, não adianta mais, já orei muito. Olha só, a longanimidade, o fruto do Espírito da longanimidade faz eu esperar, confiar, e Deus com isso, com essa perseverança, ele se inclina, ele me tira, ele me coloca os pés sobre a rocha, ele me firma os passos. E daí eu vou ter um cântico de louvor a Deus no presente, e com isso, com esse testemunho, muitos confiarão no Senhor.
Então, além de eu ser abençoado, eu vou abençoar muitos. Olha que maravilha. Então, e daí Davi no 4, ele fala que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Olha só que interessante. Quando eu começo a dizer assim, não adianta, Deus dá para mim, dá para outros, não dá para mim, Deus ouve outros, não ouve a mim, isso é arrogância. Você está desafiando o Senhor da glória. Você está falando uma mentira. Isso é uma afirmação ateísta, materialista, humanista. Então, olha que interessante. Davi fala assim: bem feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não seja afeiçoado à mentira e nem pende, quer dizer, nem se inclina para os arrogantes. Não é arrogantes é aqueles que se inclinam à cultura e aos valores desse século, não é verdade? E aí ele, no 5, ele vai falar sobre são muitas, Deus meu, as maravilhas que tens operado, os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Olha só, ele diz que são tantas maravilhas que Deus fez com ele, que ele não pode nem contar, né? Ele contaria. Quantas vezes a gente não tem uma bênção para contar? Davi falou que tem tantas dos livramentos e das misericórdias. E quando uma pessoa diz que não tem, não é porque não tem, é que ela não consegue ver. Faz muito tempo que ela não vê a Deus, então ela não vê nada que Deus faz. Deus tem tido misericórdia dela, ela não vê. Deus tem dado a comida, ela não vê. Deus tem dado a bênção sobre a vida e ele não vê. Então, olha só. E aí ele começa a falar sobre Jesus também. Ele fala no 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas da justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então, aqui é o servo obediente. Davi buscava isso, agradar o Senhor, proclamar as boas novas, não é? E agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Muitas vezes, não, é muito, eu não consigo, é chato, não sei o quê. Então, Davi falava, agrada-me, Senhor, porque ele sabia dos benefícios de estar sempre com Deus, glória a Deus. Quando você descobre, você não deixa nunca mais isso é certeza. E ele conta que proclama a fidelidade de Deus, né? Porque Deus é fiel, e ele não escondeu da congregação, da igreja de Deus, a graça e a verdade. Então, lá em João 1,14 diz assim, que o Senhor, o Verbo se fez carne, Jesus, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, há muitos que dizem assim, mas a pessoa não falou com graça. Então, a graça para muitos é fazer a minha vontade. Quando alguém fala da Bíblia para mim e eu não concordo, então a pessoa está sem a graça. Não falou com graça. Só que a graça sem a verdade é uma desgraça. Jesus veio cheio de graça e verdade. A verdade tem que vir junto para a graça, com a graça, senão não é graça verdadeira. Jesus veio com a graça e a verdade. A graça é eu ter um coração doador e sacrificial, mas a verdade precisa ser a verdade de Deus, não a verdade relativa, cada um pensa o que quer. A verdade de Deus, o que está aqui, nas Escrituras. Jesus falou em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, João 14,6. Aí ele diz assim, Senhor, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Novamente, ele admite ser um miserável pecador que precisa. É interessante que, às vezes, o posto, né, assim,
o que eu recebo de glória do homem sobe na cabeça, né? De muitas pessoas. Ele podia estar assim muito orgulhoso de ser rei, e ele não, ele é servo. No capítulo 38 ele fala que era servo de Deus. Então ele não se exalta pela posição, pelo posto que tem. Há muitos, quando tem um pouquinho de dinheiro, um carro, ou tem um posto melhor, já sobe o termômetro, né? Já fica Deus, né? E ele não, ele sempre sabe, ele fala: Senhor, não retenhas de mim a tua misericórdia. E guarda-me sempre na tua graça e na tua verdade. Ele fala de graça e fala de verdade. E é Jesus, né? A graça e a verdade. Jesus falava verdades firmes com os religiosos, não é? E ele fala, aí ele vai falar o 12, ele vai falar dos inimigos que ele tem, daquilo que se levanta contra ele. Não tem conta os males, né, que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram tantas. Então ele vai falar também que os inimigos é uma permissão de Deus por causa das iniquidades que Davi cometeu. E que me impede a vista, elas são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Então ele reconhece que os males cercam, mas ele não desiste de confiar e buscar em Deus. Né? Senhor, está vendo isso? Veio a tempestade. Jesus esperava que os discípulos repreendessem, né? Então, há uns que falam: é assim mesmo, eu mereço, que Deus me castigue. Não é assim. Deus está te disciplinando, mas Ele quer que você peça socorro a Ele, porque certamente Ele vai te livrar. Todas as vezes que eu pedi socorro ao Senhor, o Senhor me livrou, glória a Deus. Me tirou de um poço de perdição, como diz aqui, né? Tremendal de lama, aleluia. Aí ele fala assim: praza-te, Senhor, em livrar-me. Quer dizer, Senhor, praza-te, quer dizer, compraz ter prazer. Prazer, vem depressa em atender-me, não é? Em livrar-me, dá-te depressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam a um envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de vergonha, né? Ignomínia é vergonha, os que comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, vergonha, os que dizem bem feito, bem feito. Então, é tão interessante que quando a gente tem dificuldade de se relacionar com uma pessoa e ela sabe o mal que aconteceu com ela, a gente sabe, então muitos se regozijam, falam: ah, bem feito, tá vendo? Fez isso, bem feito. E não, Deus não se alegra disso. Lá em Romanos 12 tem uma lista de que abençoai os que vos amaldiçoam, abençoai, né? Se teu inimigo te faz mal, faz o bem, não retornes o mal, né, com o mal, mas o mal com o bem. Então aqui ele fala dos inimigos que tem falado por causa das dificuldades que Davi estava passando, bem feito, bem feito. Então ele fala no 16: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Então aí ele já volta para Deus, porque se ele ficar olhando o que os inimigos estão fazendo, ele fica lá com os inimigos. Né? Às vezes a gente fica olhando tanto o pecado do outro, e se a gente não põe os olhos em Deus e busca Deus, a gente fica junto. A gente está falando aquilo e fazendo aquilo que a gente condena. Né? Lá em Romanos 2 é muito claro quando fala isso, que muitas vezes quem é tu homem para julgar e a outra pessoa, porque você, naquilo que você condena, você faz. Então, é sério. Então, aqui ele está falando no versículo 16: Senhor, em ti se rejubilem, rejubilar é pular de alegria. Todos que te buscam, os que te amam a tua salvação, digam para sempre: o Senhor seja magnificado. Queridos, eu não sei se vocês sentem o sabor dessa palavra, mas eu amo essa expressão. O Senhor seja magnificado, aleluia. Magnificado é ele ser grandiosamente louvado, na verdade, é uma coisa que cresce. Magnificado é ser maravilhoso, mas que se alonga,
que se perpetua, que é extenso. Ah, eu amo. E aparece nesse salmo e no Salmo 70, versículo 4 e 5. Magnificado. Davi usa duas vezes nos Salmos, aqui no Salmo 40 e no Salmo 70, 4 e 5. O Senhor seja magnificado. Maravilhoso, a gente já ouviu, mas magnificado é assim. Não sei se vocês conseguem perceber a sensibilidade da grandeza dessa palavra, e o Senhor merece. Ele é magnificado na minha vida, na sua vida. Ele é magnificado entre as nações, entre os povos. Grande é o Senhor e digno de todo o nosso louvor. Então aqui diz que o Senhor, então todos aqueles, então os inimigos fazendo um monte de coisa, daí ele volta para Deus. Senhor, o Senhor seja magnificado, né? E naqueles que te buscam. Queridos, você busca Deus, nós precisamos. Quando quem busca, acha. E, ele fecha com uma chave de ouro. Davi, a coisa mais linda é essa sensibilidade e humildade que Deus deu para ele e pode dar para a gente. Pode dar para você, para mim, não é? Aqui diz assim: eu sou pobre e necessitado, porque Deus só vem para quem se sente pobre e necessitado, não da boca para fora. Quando eu julgo, eu estou me achando, eu estou numa posição de juiz lá em cima. Então, ele se sente pobre e necessitado. E ele podia se esnobar como rei de Israel, não é? Como estadista, como guerreiro, porque ele era um excelente guerreiro, não é? E ele falava assim: Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. No Salmo 70 também vai ter essa palavra. E a graça de Deus, que ele pediu aqui, a graça e a verdade, a graça só vem no coração necessitado. Um coração orgulhoso e cheio de vaidade, a graça não pode correr. A graça é a bondade de Deus, é a presença de Deus. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Porém, o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenha, ó Deus meu. Davi não diz que quem cuida dele é o dinheiro, são os servos dele, os guerreiros dele, ou as carroças, né? Até no Salmo a gente viu, né? Nós não confiamos em carros nem em cavalos, né? Naquilo que nós temos. Uns confiam nos carros que tem, no dinheiro, no, o Davi diz assim: Senhor, cuida de mim. Só ele. Ah, por que que meu pai não cuidou? Por que que minha mãe não cuidou? Às vezes nós temos algumas dificuldades na nossa criação, né? E por que que meu pai não cuidou? Mas Deus cuidou. Deus está acima de toda a vontade humana. Ah, Deus, mas meu pai não me quis, queria que eu fosse mulher e eu vim homem, o outro queria que. Então, só que a soberania de Deus, Deus quis que você viesse como você veio, né? Ou homem, ou mulher, e veio para a vida, veio para o milagre da vida. Deus ama você e tem o poder de transformar. Então, o Senhor cuida de mim, glória a Deus. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. Cuidou, senão você teria morrido no ventre da sua mãe. Então, o Senhor ama você. E meu querido, em quem você confia? Se você crê que você é pobre e necessitado, ou você é muito. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: Ah, eu sou muito bom para Deus. Bom demais, a minha capacidade é muito grande. É, eu acho que eu mereço investi-la em outras coisas, não em Deus. E eu chorei bastante com essa expressão, porque eu pedi perdão a Deus por causa dele, porque nós que não merecemos o Senhor, nós que merecíamos só o inferno, e Deus teve misericórdia de nós. Então, é muito triste ouvir. Então, isso aqui é o que ele fala aqui, que aqui no versículo, que ele fala que pende para os arrogantes, no versículo 4, e os afeiçoados à mentira. Então, uma pessoa assim é extremamente infeliz, porque se a gente não tem o Senhor, a gente não tem nada, né? Não tem nada. Então, queridos,
Vamos adorar a Deus, vamos nos regozijar, porque eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E o Senhor também me tirou de um poço, né, de perdição, um tremendal de lama. E o Senhor é cheio de graça. Então ele fala aqui, me escondi, não escondi da grande congregação a tua graça e a verdade. Queridos, um bom dia. Vamos lembrar disso, de como Deus cuidou de nós, como Deus como Deus quer nos abençoar, aqueles que buscam, e todos os inimigos ficaram por baixo dos pés do Senhor Jesus. Quando eu falo de inimigos espirituais mesmo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? É contra forças espirituais do mal. Um bom dia. Você é pobre e necessitado, eu sou pobre e necessitada. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Um beijo grande, até no próximo salmo. Meu esposo vai trazer o 41. Um beijo, a paz.